Olá você, caríssimo irmão, caríssima irmã, telespectador do Diário Espiritual. Estamos nessa manhã de segunda-feira, dia 22 de janeiro. Estamos saindo de um final de semana e espero que você tenha vivido esse final de semana na graça de Deus. E vamos rezar para que essa semana também possa nos aproximar cada vez mais desse Deus e fazer a sua vontade na vida de cada um de nós. Hoje, na meditação do Evangelho, nós vamos ver que Jesus vai ser acusado de não fazer milagres em nome do próprio Deus, mas sim do inimigo de Deus. E Jesus, então, dá um importante ensinamento a cada um de nós. Mas, nesse primeiro parte do nosso programa, eu quero convidar a você para conhecer a vida de mais um santo. E vamos conhecer a vida de São Vicente. São Vicente, um grande pregador da palavra de Deus. São Vicente foi um grande diácono e mártir da Igreja. De uma família muito distinta e conhecida por todos, ele escolheu ser cristão e viver a santidade. Vicente viveu num período muito difícil da Igreja, um tempo em que os imperadores começaram a perseguir os cristãos e forçar muitos a se declararem a favor dos deuses. São Vicente era um grande pregador da palavra. Mais do que isso, buscava viver a palavra que pregava. Diante das ameaças do governador Daciano, ele não recusou a se dizer cristão e fiel ao Senhor. Foi martirizado lentamente com o objetivo de levá-lo a renunciar à própria fé. Fiel a Deus e sustentado pela oração, ele se manteve firme. Foi martirizado aos poucos, até mesmo levado à grelha, tendo seu corpo dilacerado, jogado numa prisão e, por fim, Daciano deixou no leito pedindo que cuidassem dele. Ali, sim, ele foi visitado por outros cristãos e entregou-se a Deus, e tornou-se modelo para todos os cristãos. São Vicente, rogai por nós. Como nós vimos na vida de São Vicente, percebemos que ele é diácono. E o que é a função do diácono na igreja? É de servidor. Então, com certeza, diácono servia a Jesus Cristo na pessoa dos irmãos e das irmãs. Que também nós possamos viver essa vida de diaconia, de estar sempre atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Era um homem de oração. Que também nós possamos praticar a oração, porque a oração torna o nosso coração cada vez mais sensível para fazer a vontade do nosso Deus. Então que possamos meditar essa palavra que São Vicente meditou, colocou em prática na sua vida, que também nós possamos assim ser herdeiros do reino dos céus. Por isso, agora sim, vamos meditar a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Mas preparemos o nosso coração com um pequeno refrão para acolher generosamente a palavra de Deus. Que arda como brasa tua palavra, nos renove esta chama que a boca proclama. Então que os nossos ouvidos possam acolher a palavra de Deus, para que depois possa transformar em ação, em evangelização. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se seu reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, se divide. Não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar, e depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados
como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus. E Jesus é, assim, perseguido pelos mestres da lei. Eles que não queriam aceitar essa atitude de Jesus, generosa, de expulsar os demônios, de demonstrar misericórdia com aqueles que sofrem. E acusava que Jesus fazia esses milagres, expulsava os demônios, não pela ação do Espírito Santo de Deus, mas sim por Beelzebul, ou seja, Jesus estava possuído pelo espírito do demônio e assim agia para aparentar que estava fazendo coisas boas. E Jesus então quer ensinar a cada um de nós a respeito do pecado de blasfêmia. O que na verdade é a blasfêmia? É uma expressão, é uma afirmação que insulta a divindade. Então, insultar o próprio Deus. Falar assim com Jesus, que ele estava possuído não pelo Espírito de Deus, mas pelo próprio demônio, é um pecado de blasfêmia. É renegar a ação de Deus. E como Jesus disse no Evangelho de hoje, qualquer pecado que nós cometermos, nós seremos perdoados. O único que não será perdoado é essa blasfêmia, ou seja, esse pecado que falar que o próprio Deus não age para o bem da humanidade, mas ele está sendo utilizado, influenciado pelo mal. Porque assim a gente percebe que estamos separados. Porque se o próprio Deus vai recorrer à ação do mal para agir bem nesse mundo, então é uma pessoa que realmente percebe que não está na graça de Deus, que não entende muitas das coisas da teologia, não entende realmente dessa prática, dessa presença desse Deus vivo e verdadeiro. E infelizmente a gente conhece muitas pessoas, talvez por falta de conhecimento, mas muitas das vezes fala mal da ação de Deus no mundo. Muitos chegam até a afirmar que Deus não existe, que Deus não pode nada, que tudo é fruto de uma imaginação. Mas que nós possamos, que somos cristãos, que estamos ouvindo essa palavra, possamos sim trabalhar para que possamos diminuir significativamente os pecados da nossa vida e que principalmente nós lutemos para lutar contra esse pecado de blasfêmia, ou seja, ao invés de falar mal, de criticar, de menosprezar a ação de Deus na nossa vida, que nós possamos sempre adorá-lo e glorificá-lo, porque é nele que nós vamos encontrar a verdadeira redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, agora nesse momento do nosso programa, vamos fazer a nossa oração de consagração a Santa Rita, a Santa das Causas Impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade.
Amanhã, terça-feira, haverá Terço das Mulheres, às 18h50 na Matriz. Às 19h30, haverá Santa Missa. E logo após, haverá o Terço dos Homens. Estão todos convidados. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos implorar a bênção de Deus. Nós que estamos nessa manhã de segunda-feira, temos uma semana inteira pela frente, então que possamos sempre contar com a graça e a proteção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.